A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Essa é uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E esse é o tema do Visão da Política de hoje. Nós vamos falar sobre democracia. O meu convidado é o José Elias Domingos. Ele é professor e doutor em Sociologia Política. Seja muito bem-vindo ao meu programa Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o convite para a gente falar desse tema tão importante. Eu que agradeço o convite. É sempre importante estar nesses espaços conversando com as pessoas sobre um tema que é super legal, né? Super elementar de saber hoje em dia. Bom, na nossa Constituição diz que o poder emana do povo. É fato? É fato. Em tese, sim. Porque a nossa Constituição é uma Constituição que é baseada sobre o pilar da política como democracia, tá? Então nós temos uma Constituição que é uma Constituição super cidadã, vamos dizer assim, uma das melhores constituições em termos de democracia liberal do mundo, né? Foi promulgada em 1988, às duras custas, né? E ela amadureceu de fato, ela colocou de fato para o Brasil o que significa pensar a política junto com a democracia, porque é algo recente no Brasil, né? A gente não está muito acostumado ainda com a democracia. Bom, algumas pessoas entendem que democracia é igual a ter eleições. Então, se um Estado ele é democrático, ele tem eleições. Mas a gente sabe que em alguns países existem as eleições e nem por isso eles vivem a democracia. Como o senhor pode explicar isso para o nosso telespectador, essa diferença? A gente tem que pensar o seguinte, a democracia é um regime político que ela tem alguns preceitos que são elementares a ela. Mas o preceito principal é fazer com que a decisão sobre a esfera pública ela seja coletivizada. Isso é um princípio clássico que a gente vem trabalhando, né? A modernidade vem trabalhando há mais ou menos 3 séculos. A democracia nasceu na Grécia, tá? Mas é importante deixar claro que a democracia grega ela não era uma democracia em Atenas super inclusiva. Por quê? Porque vários perfis de pessoas não participavam das deliberações coletivas. Por exemplo, escravos não participavam, estrangeiros não participavam e mulheres também eram proibidas de participar das arenas de decisão política. Então, essa democracia, como a gente entende hoje, de inclusão das pessoas, da deliberação da coisa pública, ela é muito recente. Então, a gente tem que pensar um regime político onde, por diversos mecanismos, as pessoas são incluídas no processo de discussão e deliberação sobre a política. Esse é o essencial da democracia. É claro, nós temos formatos de democracia, tá bom? A democracia eleitoral é um tipo de democracia que é englobado no que a gente chama de democracia representativa. Ou seja, as sociedades ficaram muito complexas. Países gigantes, imagina o Brasil, 230 milhões de pessoas. A ideia qual que é? Você delegar para pessoas o poder de decisão sobre o que você quer na política. Então, o representante político, ele é eleito, tá, por sufrágio e automaticamente ele vai representar os interesses da população de uma forma geral. Mas não necessariamente todas as democracias são eleitorais. Ou seja, você tem formatos de democracia que podem ser pensados de maneira mais direta. Ou seja, a população de maneira direta delibera sobre os interesses da coisa pública. E ao contrário, países que vivem uma ditadura, mas possuem eleições? Então, aí vem a classificação de critérios de democracia, sabe? Aí eu lembro muito, e a gente sempre é bom enfatizar, o The Economist, ele tem um ranking, tá? De democracias consolidadas e democracias não consolidadas. E atualmente no mundo, apenas 7,8% dos países são democracias plenas. Para você ter uma ideia, o Brasil, nesse último ranking de 2024, ocupa a 51ª posição, porque o Brasil é uma democracia, tá? Mas ela não é uma democracia plena, ela é uma democracia mais eleitoral, uma democracia incompleta. O país mais democrático do mundo é a Noruega, porque ela prevê mais liberdade civil, mais pluralidade no intercâmbio das ideias, mais inclusão das pessoas nos processos deliberatórios, tá? O Brasil ainda tem muita dificuldade de trabalhar essa política plena, porque nós temos várias variáveis que dificultam isso. Por exemplo, aquilo que você falou agora, nós temos a questão do poder financeiro sobre a política, do personalismo que oblitera a ideia de você pensar a política como um bem público. Então, as pessoas no Brasil, muitos políticos, pensam a política a partir do seu interesse privado, do clientelismo, que é a troca de favores na política, que no Brasil é histórico, sabe? Então, o nosso país, ele tem uma dificuldade nesse cenário mundial de se consolidar como democrático. Agora, nós temos regimes, por exemplo, que fazem eleições, mas não são consideradas democracias. A gente chama de autarquias eleitorais. Por exemplo, a Venezuela.
A Venezuela não é um país democrático, ela é uma autarquia, tá, que faz eleições correntes, sabe? O Maduro foi eleito por eleições, tá certo? Nós estamos tendo agora essa crise por conta da incoerência entre aquilo que se prega e aquilo realmente que foi e tal. Então, não necessariamente ter eleições é a garantia plena de que o país é democrático, tá? Quais são as principais características de uma democracia? Nós temos várias, tá? Mas principalmente a democracia ela pressupõe que as pessoas elas devem participar do que se entende como bem público. É preciso garantir sempre na democracia os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos civis e também os direitos humanos, que recentemente vem sendo muito atacado. Incrível isso, né? Nós estamos num momento onde pessoas afirmam que a democracia é importante, que é importante defender a liberdade, mas atacam direitos humanos. Então, os direitos humanos é fundamental. Está na carta, inclusive, de criação da ONU como prerrogativa para não termos mais a barbárie. Nós temos a necessidade de ter liberdade de imprensa, liberdade de opinião, claro, liberdade de opinião, a partir do momento em que essa liberdade de expressão e opinião, ela tem um limite, óbvio. O limite é até onde começa o direito do outro, tá? Então, às vezes, também as pessoas confundem. Democracia pressupõe uma liberdade de expressão irrefreada. Não, existe um limite, porque se a minha liberdade de expressão atinge a sua existência enquanto ser humano, então nós temos que ter freios para poder brecar isso, sabe? E, claro, uma democracia não sobrevive, não consegue sobreviver sem pesos e contrapesos. A distribuição do poder é fundamental. Um poder concentrado ele faz com que ele esteja passivo de não ser questionado. Aí vem líderes que não gostam do questionamento. É por isso que nós temos essa divisão clássica, né, dos três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, que foi pensada lá com Montesquieu e que várias democracias do mundo inteiro adotaram. A nossa foi inspirada na dos Estados Unidos, ok? Essa divisão tripartite. Então, um requisito fundamental e que também é muito pauta do debate político do Brasil hoje é os poderes se respeitando dentro das suas esferas institucionais, né? Dentro das características, equidade seria uma delas? Sim, com certeza. Porque você pensa, vamos dar um exemplo, você pensa num processo deliberatório. Um processo deliberatório, ele parte-se da premissa de que a ciência sobre aquilo que vai ser decidido, ela tem que ter como partida inicial a premissa de que todo mundo tem condições de debater aquilo, que tem condições de poder galgar um espaço naquela arena de disputa política. E muitas vezes o que a gente vê, e aí é um problema da nossa democracia, e por isso que ela é tão fragilizada muitas vezes, é que o embate político é um embate político desigual. As pessoas começam o debate político, por exemplo, uma campanha política, algumas com mais recursos que outras, algumas com capital político mais consolidado que outras. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, aqui se você tiver um sobrenome de peso na política, você sai na frente de um outsider, sabe? Então, quanto mais equidade no processo de deliberação e disputa política, poxa, melhor. Aí nós temos uma arena quase perfeita, né? O tipo ideal democrático, né? Na perspectiva do que o Weber falava, sabe? Até uma ideia que eu trouxe perguntando da equidade em relação ao processo eleitoral. Porque a gente tem que ter equidade, mas o que a gente tem é uma igualdade, só que cada um sai de um ponto de partida diferente. Porque partidos grandes e históricos, eles sempre vão sair na frente, tanto na parte financeira, como até mesmo dos seus quadros com tempo de TV, porque eles agregam muito mais há muito tempo. Enquanto partidos menores, eles sempre vão sair atrás. E aí a gente não tem, de fato, uma igualdade dentro do processo eleitoral, pensando na parte financeira, no tempo de TV e também nos seus quadros políticos. Esse seu questionamento ele é ótimo, sabe por quê? Porque se nós estamos numa democracia representativa, é sempre bom deixar claro, nós temos que ter partidos políticos. O partido político tal como a gente conhece hoje é uma invenção inglesa do século XVIII para o século XIX. O partido político nada mais é do que uma organização que melhor catalisa os interesses de determinadas pessoas. Então, ela afunila, ela condensa institucionalmente os interesses para serem levados para a arena política. É por isso que, em tese, né, grandes democracias do mundo, inclusive a nossa, você precisa ter como pré-requisito a filiação partidária. Esse é um ponto. Então, o problema é que grande parte das democracias do mundo, e a nossa também está incluída, existe uma grande fragilidade partidária.
Nós não temos partidos orgânicos no Brasil, são pouquíssimos. Nós não temos partidos institucionalizados. Nós temos partidos que a gente chama na literatura de ciência política de partidos de quadros, de partidos catch-all. O que é isso? Partido de aluguel. O partido de aluguel é aquele partido que ele é usado só como uma legenda para fins eleitorais e eleitoreiros. Não tem militância ativa. São pouquíssimos partidos do Brasil que existe militância ativa. Por exemplo, o PT é um partido com militância super ativa. Agora, quando você fala dessa... Geralmente são os partidos Exato. Maiores e mais antigos. Mais antigos, sim. MDB, o PT, Isso, PSDB. O PSDB sempre teve uma grande filiação e militância muito forte. A juventude do PSDB sempre foi muito aguerrida no sentido de apoiar o partido com as pautas mais modernas, né, pautas das juventudes. Mas o sistema multipartidário brasileiro, ele é muito cheio de partidos. A cláusula de barreira ajuda um pouco a brecar, tá? Com que partidos aventureiros surjam aí do nada, né? Mas, por outro lado, mesmo assim a gente tem muitos partidos, então dificulta para o eleitor, às vezes, votar, porque ele olha para um cenário multifacetado, com vários partidos, opa, pera um pouquinho, aí você acaba induzindo a personalização do voto. Eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Isso é terrível para a democracia representativa. Por mais que as pessoas querem defender o seu direito de votar numa pessoa, essa pessoa ela tem um vínculo político partidário. E aí vem aquilo que você colocou. A ideia de que os partidos eles se estruturem de uma maneira mais forte, mais orgânica, para dar visibilidade para o seu projeto. Hoje, quais são os 2 partidos do Brasil que mais receberam dinheiro do fundo eleitoral? São os 2 partidos que possuem mais representação na Câmara, no caso o PL primeiro e o PT em segundo, sabe? Então, em tese, são partidos que agregam mais o interesse da população em votar naqueles partidos. Mas será que isso de fato acontece? Eu fico pensando, se eu sair na rua agora aqui de Goiânia e perguntar se as pessoas sabem qual é o partido do atual governador de Goiás, será que as pessoas vão saber? Muito provavelmente a maioria não. Ou seja, os partidos eles acabam se tornando um espaço de disputa de caciques. Esses caciques, por nós termos uma lista aberta, né, eles acabam dando prioridade para certos candidatos em virtude de outros. Então a concorrência interna já é desigual e a concorrência no ambiente político, na arena política eleitoral, também se torna desigual. A democracia brasileira é uma democracia cara? É uma democracia cara, tá? Nós temos campanhas políticas caras. Eu acredito que nós poderíamos ter campanhas políticas mais baratas, até porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento das tecnologias de informação e de comunicação. Não se gasta mais com showmício, não se pode gastar com grandes eventos. E, ao mesmo tempo, nós temos restrições legais para essas campanhas super caras. Quando se debateu há pouco tempo atrás o fim, e que deu certo, do financiamento privado de campanhas, muita gente foi contra. Eu fico pensando, gente, espera um pouquinho, como é que você vai ser contra o financiamento privado de campanha se qualquer literatura básica de ciência política, você pega o Sartori, você pega mesmo os Schumpeter, clássicos da política, dos liberais aos conservadores, dizem, opa, você tem uma coisa que não pode acontecer, é o dinheiro, o poder do capital, interferir nos rumos da decisão da formação do voto. Quando uma empresa financiava uma campanha, ela não financiava porque ela é boazinha. Isso não existe, gente. Quem acredita nisso, acredita em Papai Noel. Ela financiava porque ela queria uma contrapartida. E aí, muitas vezes, o berço, o germe da corrupção. Porque aquele que te financiou vai querer cobrar algo em troca. Então, nós temos hoje só financiamento por CPF e financiamento público. Mas, mesmo assim, os recursos para as campanhas, eu acho que ainda são muito caros. Aliás, sustentar a política brasileira é muito cara. Num país que nós temos grande parte da população vivendo com até 2 salários mínimos, nós temos a grande maioria da população em situação de vulnerabilidade alimentar, metade da população brasileira não tem saneamento básico completo, mas a gente vê salários exorbitantes de políticos, nós vemos assim, eu vou dizer assim, a visão do político é uma visão deslocada do que significa a realidade do Brasil. Então, a campanha cara é um sinal desse deslocamento da vida política da realidade do brasileiro de uma forma geral.
Se a gente tivesse menos partidos, eu acho que é a tendência, né? Na eleição passada, se não me engano, nós tínhamos 35 partidos, para essa 29. Houve a fusão, né, de alguns partidos, outros não alcançaram a cláusula de barreira e ficaram para trás, digamos assim. A gente consegue ter uma democracia mais consolidada e também mais barata? Em tese, sim. Aí que está a questão. Em tese, muita coisa funciona, tá? Nossa Constituição é maravilhosa, apesar dos remendos, né? Começou com 50 mil palavras, está com mais de 100 mil. Em tese, funcionaria bem. Só que de nada adiantaria se nós tivéssemos menos partidos, mas esses partidos não fossem forçados ainda mais institucionalmente a serem mais orgânicos, a terem militâncias mais aguerridas, a terem mais espaços de decisão política internos. Coisa que a grande maioria dos partidos não existe. A grande maioria dos partidos do Brasil, eles só existem nos períodos eleitorais. Eles não têm vida após as eleições. Por quê? Porque são donos. Basicamente, boa parte dos partidos do Brasil possuem caciques, donos e grupos de interesse de vários lugares, seja do lobby do setor privado, do lobby do agronegócio, do lobby da igreja, do lobby não sei de onde, que vão lá... Eles pressionam os partidos para atender aos seus interesses no lançamento de candidaturas. Então, reduzir o número de partidos é interessante? Mas a gente teria que ter mais outros ingredientes. Por exemplo, talvez um sistema de lista fechada. Ou seja, o que é isso? O partido te oferece uma lista de candidatos, do primeiro até o 20º. Quem tiver, então você votaria não mais em um candidato, você votaria só no partido, seria muito interessante. Eu não vou pedir voto mais para mim, eu só vou sair na rua e vou pedir votos somente para o meu partido. Poxa, já seria um baita de um avanço. Só que isso nunca vai passar. Quem decide isso são eles, não passa. Diante de tudo que a gente conversou até agora, a nossa democracia está em risco? Eu recentemente li um livro, inclusive eu recomendo para todo mundo ler. É uma leitura fácil, um jovem consegue ler, os jovens têm acesso a essa informação. Chama-se Como as Democracias Morrem, tá? Professor de Harvard, maravilhoso, muito bom. E ele analisa, inclusive, esse fenômeno, que é um fenômeno não somente nos Estados Unidos, nem no Brasil, é um fenômeno global, onde democracias consolidadas e democracias em fase de consolidação vêm sendo duramente atacadas por discursos que até então a gente achava que estavam soterrados. Só que esse ataque à democracia, ele é travestido de uma defesa da democracia. Por isso que os golpes que vão ocorrer no século XXI, ele diz, são mais imprevisíveis do que os golpes do século XX. Por exemplo, a tendência de golpe, a tendência de ruptura democrática, a gente vê ela partir por dentro. Então as pessoas, elas se apropriam da máquina do Estado para de dentro dela se implodi-la, sabe? Viktor Orbán na Hungria fez isso, mas isso também não é recente. Nós vimos na história mundial, por exemplo, da América Latina, isso aconteceu também, sabe? Você pega no Peru, você pega na Alemanha, você pega na Itália, que a gente não precisa nem lembrar. Então, a democracia vem sendo atacada de vários aspectos. O discurso extremista está muito forte. O discurso nacionalista, ele está muito forte. O discurso fundamentalista religioso está muito forte. O discurso de descredibilização de algumas instituições democráticas está muito forte. A xenofobia, que na Europa é um problema sério, está crescendo. O discurso do, não queremos estrangeiros aqui. No Brasil tem um discurso também da xenofobia regional. Determinadas pessoas, determinadas regiões não sabem votar. Então são ingredientes que fazem com que a gente sinta uma certa insegurança, sabe, institucional. E tudo isso é fomentado num ambiente de difícil... não tem muito tato, a gente não consegue senti-lo. Por exemplo, o ambiente das redes. Então, o ambiente da rede, ele é o espaço hoje de debate sobre o que significa democracia, mas também é o campo de batalha para enfraquecê-la. Sabe? Total. Então, a rede, a internet, ela não é uma terra sem lei, mas muitas pessoas utilizam da rede para poder enfraquecer essas instituições que eu te falei. Isso tudo que você falou significa que a nossa democracia está em risco ou ela é uma democracia muito nova que está se consolidando, que está crescendo? A democracia brasileira, ela é novinha mesmo, ela é um bebê. A democracia norte-americana tem quase 300 anos, né, de idade. A nossa democracia de sufrágio universal nasceu em 1988, tá? É bom a gente lembrar disso. Mas a nossa democracia, o problema da nossa democracia
nesse nosso regime político é que ele ainda tem algumas características que são sui generis aqui do Brasil. Por isso que eu sempre falo, as pessoas vão estudar política, tem que estudar Brasil antes, estudar a história do Brasil, estudar sociologia brasileira. Eu vejo muitos comentários políticos que não estudam sociologia brasileira, eles não sabem o que é Brasil. Eles não entendem, por exemplo, que o Brasil foi um dos países do mundo no século XX que mais teve tentativas de golpe militar. Nós tivemos 14 tentativas de golpe militar. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde os militares participam da política de uma forma assim, olha, tranquila. Nos Estados Unidos isso não existe. Lá o militar tem a posição dele que é clara, você fica no seu canto aí. O seu papel é esse definido pela Constituição. O Brasil teve rupturas democráticas intensas, né? Principalmente em 1937 a 45, com o Estado Novo de Vargas, e 64 com 85, com a ditadura militar. Eu falo que não é só porque nós somos uma democracia nova, tá? É porque ainda esses fantasmas, esses espectros do passado, eles ficam rondando a gente. Exemplo, é inadmissível você sair na rua hoje, em 2024, e topar com pessoas manifestando e fazendo apologia daquele período. É um absurdo. Opa, queremos intervenção militar, viva a Revolução de 64. Espera aí um pouquinho, gente. O Brasil, naquele momento crítico, ele estava sendo golpeado por uma Guerra Fria terrível, sabe? Óbvio, não dá para romantizar aquele momento, foi terrível, sabe? Foi terrível. Essas pessoas que saem na rua, você acredita que elas não viviam naquela época? Muitas viveram, sim. Mas existe uma tendência. Gente, quem esquece essa história está fadada a repeti-la. É preciso que a gente reviva essa história, mostre sempre aquele período, mas de forma alguma revisitá-la para poder transformar aquele momento em um momento de, opa, nós fizemos, o fim justifica os meios. Nós tivemos que abolir os direitos civis, a liberdade de expressão, o habeas corpus. A gente podia torturar as pessoas só para o comunismo não entrar no Brasil. Isso é um absurdo, sabe? Então, assim, a democracia brasileira é nova, mas isso não justifica as instituições não se fortalecerem. Ou seja, eu acredito muito que as nossas instituições são fortes. Elas vêm respondendo à altura daquilo que se entende como tentativas de desestabilizar o nosso regime político. Ainda, né? Ainda, por enquanto. Professor, eu sempre falo que a gente precisa estudar, entender a história do nosso país, que inclusive é muito complexa, para a gente compreender o presente e saber mais ou menos desenhar o futuro, apesar que o futuro é sempre muito incerto. O que você pode indicar para os nossos telespectadores que gostariam de entender um pouco mais da história do Brasil? Nós temos tantos autores extraordinários. A sociologia brasileira é respeitadíssima no mundo inteiro. Incrível. Os estrangeiros gostam de ler muito sobre o Brasil. E às vezes o brasileiro não entende tanto. E hoje você tem internet, tem tudo mastigado. Nós temos autores fabulosos como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Ottaviani. São autores brasileiros, Joaquim Nabuco. São autores assim, fantásticos que... Darcy Ribeiro, que foi esquecido recentemente, quase ninguém fala mais do Darcy Ribeiro, um gênio da economia, um gênio do pensamento da política, Celso Furtado. Então nós temos vários nomes de muito respeito do pensamento político e social no Brasil. Mas entra num ponto. Não dá para a gente recomendar muitas coisas se não houver uma predisposição para entender contrapontos. A arena política brasileira hoje se tornou uma arena onde muitas pessoas não conseguem enxergar o adversário como um adversário político, mas enxerga o adversário como um inimigo. E aí você pensa na política como guerra. E na guerra você quer o quê? Destruir o seu inimigo. Não. Democracia não existe inimigo, de fato, a não ser aqueles que queiram destruí-la. Caso contrário, se a pessoa pensa diferente de você, dentro dos parâmetros legais, você tem que, no mínimo, respeitá-la. Mas hoje... Essa crescente intolerância faz com que as pessoas fiquem um pouco cegas para pontos de vista distintos. E isso é projeto, viu? Isso não nasceu do nada, isso é projeto. Tanto é que você vê discursos de, opa, aquele cara é de esquerdista, aquele cara é direitista. É uma baboseira. Isso é uma baboseira sem tamanho, porque isso só induz as pessoas a radicalizarem os seus discursos. Aí você vê a briga com familiar,
eu não vou mais conversar com aquele tio meu porque ele é comunista. O que é ser comunista, gente? E até hoje me pergunto isso, né? Teve recentemente um rapaz que falou para mim, eu estou vendo o pessoal da direita falando sobre igualdade de gênero, sei o que. Eu falei, gente, mas discussão de gênero, discussão de raça é liberal, tá? Ou seja, em tese seria da direita. Então, se fosse para falar alguma coisa para quem está nos assistindo, toma cuidado com esses discursos. Não caia no radicalismo. O radicalismo não revoluciona nada. A radicalidade deixa você mais burro, com certeza. Deixa as pessoas mais burras. E uma das minhas grandes paixões dentro da política é o parlamento, justamente pela diversidade de ideias e de pessoas. Porque eu acredito que essa diversidade é que faz com que se criem políticas públicas efetivas. Quando você tem várias pessoas, eu não preciso concordar com as suas ideias, mas eu preciso ouvir, e você ouvindo as minhas, talvez a gente chegue numa terceira ideia, num consenso que vai ser melhor para todo mundo. Professor, para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? A política, ela pressupõe a habilidade de dialogar e, a partir do diálogo, pensar para além da sua alçada pessoal. Muito fácil você ser, muito fácil não, mas é o normal da sua vida você ser um bom pai, você conseguir seu emprego, você galgar sucessos particulares. Mas a partir do momento que você se dispõe a abdicar de alguns projetos pessoais para lutar pelo direito dos outros, então isso para mim é política pura, sabe? Política bonita, política que transforma a vida das pessoas. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação aprender com vocês aqui, foram ótimas perguntas. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Convido vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.